Cumprimento vocês com a paz do Senhor Jesus. Prometo que não vai ser muito demorado. Se por algum motivo alguém tiver alguma pergunta aí no percurso aí, pode levantar a mãozinha aí e a gente tendo a resposta na hora a gente dá, não tendo a resposta na hora a gente pesquisa, né? Vai fazer que nem médico, né? Não tem resposta na hora, vai procurar um colega para ver o que está acontecendo, o que não está acontecendo, né? Mas é assim, hoje nós vamos falar aí, continuando sobre as dores da alma, a gente vai falar sobre a vitória sobre a crise, né? O texto base aí vai ser Jeremias, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 5. Eu vou ler na versão de Eugene Peterson, da Bíblia, que traduziu a Bíblia aí, a mensagem. E eu gosto muito, muito dessa tradução desse rapaz. Tu estás certo, ó Eterno, e estabeleces a justiça. Nem tenho como duvidar disso, mas tenho algumas perguntas. Por que os maus se dão tão bem na vida? Por que artistas sem caráter fazem sucesso? Tu os plantaste e eles criaram raízes, floresceram e produziram fruto. Eles falam como se fossem teus grandes amigos, mas não se importam contigo. Mas tu me conheces nos mínimos detalhes e não deixas passar nada. Faz que paguem por seu jeito de viver e que paguem com a vida, como ovelhas marcadas para o matador. Por quanto tempo ainda vamos ter de aturar isso? O país devastado, as fazendas em ruínas, e tudo isso por causa da maldade desses perversos? Até os animais do campo e as aves estão morrendo, porque eles não querem nada com Deus e acham que Deus nada tem a ver com eles. Jeremias, se você está cansado nesta corrida a pé com os homens, o que te faz pensar que pode apostar corrida com cavalos? E se não consegue deixar a razão prevalecer em dias tranquilos, o que vai acontecer quando os problemas correrem solto como o Jordão na época da enchente? Bem, a gente está aí diante de uma prece, de uma oração, de uma alma que está repleta de dor. Essa alma está repleta de desafio, de raiva e de mistério. É a oração de alguém em plena crise. Então Jeremias regressou à sua terra natal, que era Anatote, situada a aproximadamente 5 quilômetros de Jerusalém, uma cidade levítica no domínio lá de Benjamim. Ele vinha de um confronto extremamente árduo, o embate com a crise familiar. Todos nós sabemos que a família é uma das áreas que o inimigo mais nos tenta, mais provoca para destruir a nossa vida, né? Destruir a família. E depois de proferir um sermão devastador contra o templo e contra aqueles que lutavam por seus interesses e privilégios religiosos, vocês podem ler isso no capítulo 7, Jeremias passou a ser visto como um parente ameaçador, um membro da família perturbador. Então, ser percebido como um fardo pela própria família nunca é uma sensação confortável. Ser alvo de conspirações mortais por parte até dos seus entes queridos deve ter sido uma experiência extremamente dolorosa e que provocou uma grande desilusão em Jeremias. Jeremias 11:19 diz assim: E eu era como um cordeiro, como um boi que leva uma matança, porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Então a oração de Jeremias ela é uma expressão sincera de seus sentimentos. Um alívio para o coração e um discurso para a própria alma.
É uma súplica quando os fios da existência estão prestes a se romper. Graças a Deus, felizmente, adoramos um Deus que ouve e também ele compreende os lamentos. A súplica de Jeremias, ela tem assim uma semelhança muito forte com os salmos de Davi e Asaf, Salmos 37 e Salmos 73. Então nos traz à mente a meditação também sofrida de Jó e o lamento de Abacuque. A gente tem que entender que a gente, enquanto servos de Deus, enquanto aqueles que buscam ter uma vida regrada diante da palavra do Senhor, nós não estamos livres das dores, nós não estamos livres das aflições, nós não estamos livres dos ataques, nem do inimigo espiritual e nem dos inimigos terreais. A nossa vida é real. A gente aprende, eu mesmo, quando comecei, aprendia que eu não poderia orar dessa forma com relação a Deus, que eu não poderia questionar a Deus, mas quando a gente olha a Bíblia, os servos dele, até mesmo eu vou ler aí Jó 21, 7 a 13, os servos de Deus, eles sempre queriam, eles questionavam a Deus. Aí eu me perguntava, mas por que eles falam que eu não posso questionar a Deus? Como assim? Se ele é meu pai, por que eu não posso questioná-lo? Se ele é meu Deus, se é ele quem age na minha vida, por que eu não posso questionar? E eles não me respondiam, eles só diziam que eu não podia. Então eu comecei a revirar a Bíblia a cada dia, a revirar a palavra de Deus, e vi que isso era uma grande mentira, uma grande bobagem. Não passava de mera religiosidade, de pessoas que se diziam que eram alguma coisa sem realmente serem. Aí a gente vê Jó aí, ó, Jó 21, 7 a 13, diz assim: por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder? Quem será que já não fez essa pergunta? Porque o que a gente vê no nosso país? Quem estão no poder no nosso país? Eu não estou falando de um. Mas quem são eles? Por que eles estão envelhecendo? A sua descendência se estabelece com eles perante a sua face e os seus renovos perante os seus olhos. Olha o que Jó está falando para Deus. Está diante de ti, a descendência deles está aí prosperando diante da tua face. Está diante dos seus olhos, Deus, como pode isso? Aí ele continua no versículo 9, as suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. Você vê que a visão de Jó, devido ao sofrimento, estava uma coisa muito doída, muito sofrida. Quantos de nós já não questionou sobre isso? Poxa, eu sirvo a Deus e quem não serve parece que está melhor do que eu. Né? Ele disse aí que não tem temor, né? Que eles não têm temor. O que é temor? Temor não é medo. Né? Com relação a Deus, temor é um respeito reverente a Deus. Não é medo. Não tem nada a ver com medo. Então, a casa deles tem paz, porém eles não têm reverência a Deus. Eles não temem a Deus. Como muitos que se dizem cristãos aí, que vivem uma vida meia estranha. Né? Parece que a gente percebe que ele não leva uma vida reta diante de Deus e parece que está tudo bem. Versículo 10. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Olha só. Oh Deus, não tem nada estéril na casa deles. Eles não estão nem aí para ti e está tudo indo muito bem para eles. 11. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho e seus filhos andam saltando. Até nos filhos do ímpio, Jó estava de olho. Poxa, até as crianças dele, os meus 10 morreram, os deles, eu que procuro ser um homem justo, estou passando isso. E olha os ímpios. 12. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa e alegram-se ao som do órgão.
Tá vendo? Não é isso que se passa? O mundo vive, entre aspas, tá feliz, pulam de alegria, porque eles agem sem Deus. Eles não agem com Deus, eles não estão nem aí para Deus. Deus para ele é apenas, para essas pessoas que ainda não o conhecem, é apenas um cara que está lá no céu que tem que dar o que eles precisam. Acabou. O dia que vier a primeira provinha, acabou Deus, tá? Diferentemente de Jó, que perdeu 10 filhos e tudo que possuía e permaneceu fiel. Eu já vi crente que se dizia crente em Cristo, aparentemente, segundo os nossos olhos carnais, parecia ser uma pessoa muito fiel até o dia que perdeu alguém da família. Já era. Eu já vi crente desviar por ouvir um não de uma moça. No culto, na igreja, o cidadão era cheio de poder. Quando ele foi tentar conquistar uma moça e a moça disse não para ele, no outro dia ele estava desviado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas nós podemos sim questionar a Deus. Na prosperidade gastam os seus dias e no momento descem à sepultura. Isso também é uma grande verdade. Né? A gente vê aí até mesmo os filhos de Jó gastavam uma fortuna em festas, uma fortuna em festas. Viviam em festas. Só que o juízo de Deus veio. E vai chegar o momento de descer à sepultura. E esse é o problema. O que se encontra depois disso? O que nós vamos encontrar? Porque nós não sabemos o dia, nem a hora, não sabemos o momento. Agora estamos vivos, prestes a morrer. Por qualquer questão, uma doença, um acidente, um problema aí que dê com a natureza, aí se revolte contra nós, sei lá. Tudo pode acontecer. Então, o que a Bíblia é? A Bíblia é o livro dos exaustos. A Bíblia é o livro das pessoas cansadas. A Bíblia é a escritura das nossas insurreições. Esse texto aí que nós lemos pode nos oferecer ensinamentos muito profundos sobre a persistência. E além da persistência, a gente tem que ter uma outra visão. A gente tem que ter uma nova reinterpretação essencial em tempos da nossa crise. Quando nós estamos em crise, nós precisamos parar, buscar a Deus, olhar a situação e reinterpretar isso. É o que nós precisamos fazer. Se fosse um coach, um psicólogo, ele falaria como eles falam, não é reinventar, ressignificar. Então, a gente precisa, nos momentos de crise, das dores da alma, a gente precisa ressignificar isso. Por que estou passando isso? Para que estou passando isso? Então, esse texto aí, ele vem clarear a nossa visão. O grande desafio durante as nossas crises é a gente se manter firme no caminho. Então, a gente tem que se manter centrado em meio às nossas crises. Porque a nossa família conta conosco. A gente pode ter todos os problemas em meio à nossa família, mas a nossa família conta conosco. Então a gente precisa ponderar sobre novas perspectivas para a gente manter o rumo durante as nossas crises. O livro de Jó, ele é excelente para isso. É excelente. Quando ele ia perder o rumo, se eu não me engano é no capítulo 19, o que ele fala? Eu sei que o meu Redentor vive. Quando ele ia cair no lamaçal do desespero, ele bradou, opa! Estou passando tudo isso, mas eu sei que o meu Redentor vive. Então, é essencial aprender a escutar o que Deus nos fala durante nossas crises. O que Deus está falando conosco? A gente tem que entender uma coisa muito séria. O livro de Jó tem mais de 300 perguntas, se eu não me engano. Deve estar enganado. Mas é mais de 300 perguntas. Sabe quantas respostas tem? Nenhuma.
As perguntas de Jó foram respondidas com novas perguntas. Aí Deus olha para ele e fala assim, se você não consegue responder aquilo que faz parte da tua vida, não queira saber o que Deus realmente tem lá. Qual o plano real de Deus? Então Jeremias, ele tinha a liberdade de dialogar com Deus acerca das questões que oprimiam o coração dele, das questões que sufocavam a alma dele. Porque muitos nós temos questões aí que nos sufocam. E muitas vezes o que nos falta? Alguém para conversar, alguém para falar. E às vezes você confia numa pessoa, essa pessoa de repente se torna o teu algoz. Não é? Você confia a pessoa, você acha, você acredita, você fala algo para a pessoa, essa pessoa não tem uma capacidade intelectual de absorver o que você falou e tentar te entender, e ela vai te massacrar. Então isso na gente provoca até medo de falar com alguém. Provoca até medo. Quer falar, não fala e vive sufocado. E isso também não é bom. No versículo 2, Jeremias menciona de forma irônica, tá, o Salmo 1. Né? O que ele falou para Deus? Tu os plantastes e eles criaram raízes. Então, a súplica em meio às crises, ela pode ser amarga mesmo. Ela pode ser até, muitas vezes, venenosa. Porém, ela é genuína, sincera e franca. É isso que importa. O que nos encanta nesse texto aí reside na conversa de Jeremias, tá? Então Jeremias ele lança uma questão ingenuamente corajosa e obtém uma resposta muito cordial e elusiva. É um intercâmbio tão intenso que tem o poder de transformar a visão. Jeremias medita, expressa seu descontentamento, então ele começa a fazer perguntas. Deus responde com outras perguntas. E isso se trata de um vínculo muito profundo, de uma fé que permite o questionamento. Olha só que bacana. A nossa fé em Deus, se é que realmente nós temos, ela nos permite sim questionarmos as situações. Questionarmos as coisas em nossa volta. A nossa vida, a gente tem que entender, é real. Deus não vai pôr ninguém numa redoma, não. Não existe essa historinha, casamento blindado, amizade blindada. Não existe. Não existe. O que existe é uma vida real aqui fora. O que existe é uma realidade dura, que vira e mexe, a gente pode tropeçar. Então Deus, nessa conversa com Jeremias, ele transmite aí duas lições fundamentais. Se você pensa que a situação atual, que essa situação ela é desafiadora, que essa situação ela é complicada, prepare-se, ela vai ficar pior. É isso que Deus vem falando do começo até agora. Tudo não começou bem? Tudo começou bem, Adão estava no paraíso, o cara foi criado perfeito. Perfeito. Ele só precisava ser provado. Às vezes a gente acredita que os problemas é por causa do lugar em que eu estou. Não é. Qual o problema que Adão tinha? Nenhum. Sempre será o nosso coração. Sempre será a nossa alma, sempre serão os nossos sentimentos, sempre será a nossa visão, sempre será o nosso caráter. E o que Deus fala para ele? Ô Jeremias, eu te criei para competir com cavalos. A tua corrida não são com homens comuns, é com cavalos. Poxa, cavalo é um troço que tem uma força grande, corre que não é brincadeira. Então Deus está falando por quê? Para Jeremias, eu conheço o teu potencial. E isso está escrito aí na palavra de Deus, está dentro das escrituras, não é uma baboseira, é Deus falando para mim e para você nesses momentos de dor, de crise existencial, de crise espiritual.
Ele está falando, ó, eu falei para Jeremias, estou falando para vocês. Eu fiz vocês para correr com cavalos, porque eu conheço o potencial de vocês. Então o que Deus estava fazendo? Deus estava purificando a percepção do profeta. Ele estava, de alguma forma, Deus, através de tudo que Jeremias passava, estava expandindo a compreensão dele. Às vezes as pessoas, antes de eu conhecer a Bíblia, eu só ouvi, Jeremias é o profeta chorão, o cara só vivia chorando. Mas por quê? Eles não me respondiam. Poxa, mas quando você pega o livro de Jeremias para ler, quando você pega, você vê o porquê. A vida dele foi dedicada a Deus. E quando nós servimos a Deus, se prepare para ter um exército de inimigos. Por falar a verdade, não é por falar a mentira, não. O mundo está assim. Se você for colocado num tribunal, eles vão usar de mentiras, de argumentos mentirosos contra você para você cair no laço. Mas se você abrir a boca para falar a verdade, o juiz simplesmente vira para você por ouvir uma verdade e diz: você está desacatando esse tribunal. É assim. É isso, é assim que está o mundo. Era assim que Jeremias vivia. Gente, qualquer dia eu preciso falar com vocês sobre o livro de Malaquias. Sabe qual é o problema de livro de Malaquias? Geralmente as igrejas já pegam o quê? Malaquias 3:10. O princípio de Malaquias não é 3:10. Malaquias começa com Deus falando para líderes. É Deus colocando o dedo na cara de líderes. É assim que começa o livro de Malaquias. Porque o negócio vai funcionar assim. Vocês devem conhecer pessoas que dão dízimo, tudo, e tem uma vida que parece que é amaldiçoada. Sabe por quê? Não tem gratidão. Mas no livro se a gente começasse a ler o livro da maneira correta, se os líderes, se os chamados sacerdotes, pastores, presbíteros, quem cuida aí das igrejas, Deus convida para tomar vergonha na cara, porque as ofertas que estavam sendo oferecidas, estavam sendo recebidas, eram ofertas que Deus não aceita. Animais aleijados, cegos, qualquer tipo de coisinha, carniça estava sendo oferecida no templo. Então, não se engane os crentes do século 21, que isso que Deus deixou para nós em Malaquias está acontecendo hoje no nosso meio. Então, o que os líderes estão oferecendo para o povo? O que o povo tem trazido como oferta? O quê? Aí é por isso, aí nós vamos culminar lá em 3. Em Malaquias 3:10 lá. Sabe? Então, a gente tem que questionar a Deus e procurar entender o que Deus quer conosco. Nós temos que ampliar nossa visão. Porque Deus começou a questionar aí Jeremias. Ele disse assim: se no chão plano você não consegue ficar de pé, como vai fazer na floresta do Jordão? Então Deus chamou a atenção de Jeremias para a parte mais baixa e densamente muito arborizada, lá no Vale do Jordão. E lá nesse vale era onde viviam os animais selvagens, as feras. Então o que Deus estava dizendo para Jeremias tudo bem, tá vendo? Você está no lugar plano, nós estamos, entenda, nós estamos no lugar plano, nós estamos numa selva, com feras, a gente vai descer, vai sair de casa, vai para o trabalho, vai pegar ônibus, nós estamos no meio de feras. Feras. E se a gente não consegue lidar com isso que é terreno, no chão que é plano, então Deus diz assim, Jeremias, erga o olhar e enxergue isso que você está passando, uma circunstância, de uma maneira mais ampla. Você
você foi destinado para confrontos muito mais grandiosos, para propósitos tremendamente superiores. Então pare de se lamentar. Economize energia. Enfrenta seus medos. Porque você não é um vencido, a não ser que você renuncie. Aí nós somos obrigados a voltar para Jó. Jó não renunciou. Com tudo que ele passou. Esses dias eu estava falando não me lembro com quem, mas com os irmãos, mas eu já falei com várias pessoas, até mesmo a mulher de Jó. Deus não a amaldiçoou, Deus nunca falou nada contra aquela mulher. E quando ela estava no auge da sua dor, do seu desespero, porque é fácil um pregador aí subir e falar mal da mulher de Jó, isso é fácil. Eu queria ver se fosse esse pregador e a mulher dele estivesse passando essa situação. Da perda, não foi só a perda de dinheiro, foi a perda de 10 filhos de uma só vez. Aí a mulher vê o marido dela lá arrebentado. Arrebentado. A mulher já está totalmente ferida. Com seu coração todo estraçalhado. Aí é fácil eu chegar, tá vendo? Porque a gente não sabe porque que traduziram Jó chamando ela de louca, porque na verdade ele não fez isso não, tá? Então o que Jó fez? Jó usou uma palavra, um ditado que na verdade era acadiano, e Jó trouxe ela, a sua mulher, para o nível dele. Era como se ele falasse para ela lá no acadiano, lá o que ele usou, eu sei que a tempestade veio e sacudiu a sua árvore e jogou os seus frutos no chão. Mas receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Irmão, está uma coisa tão absurda, 1700 anos aproximadamente, absurda. Colocaram, nós que nos dizemos salvos, muitos de nós, nem todos, né? Claro, nem todos. Parece que o diabo é um Deus à parte. O diabo está em guerra com Deus. Onde alguém leu isso na Bíblia? Que diabo se atreveria a fazer guerra com Deus? A Bíblia diz que ele é o meu inimigo, o teu inimigo, e que veio fazer guerra contra mim e contra você. Não contra Deus, que ele é doido, mas não deve ser maluco. Se ele se rebelou, problema dele. Problema dele. Mas isso nem na Bíblia existe. Então o que Deus tem para nós é uma mensagem. Quando nós estamos no meio das crises. Erga-se e batalha. É isso. Então, é necessário, é fundamental a gente assimilar os ensinamentos de Deus durante as nossas crises. Então Deus engaja Jeremias em um diálogo que sacode os alicerces do pensamento e também das justificativas dele. Jeremias, ele buscava uma teologia, só que descobre uma pedagogia. Ele descobre ensinamento. Deus inicia instruindo Jeremias a lutar contra o mal. Sabe qual é o mal? Do vitimismo. Aquilo que os psicólogos falam agora, Deus já vem falando. Os psicólogos estão certos. Eles estão certos. Lute contra o vitimismo. Esse mesmo Eugene Peterson aí da Bíblia Mensagem, ele tem um livro. Eu até vou ver se eu vou adquirir esse livro também, tá? Mas esse livro aí ele chama sobre Jeremias, Corra com os Cavalos. Eu soube que é muito bom esse livro aí. Então o vitimismo é o mal dos que têm o espírito abatido. Ele é uma, como é que vocês falam aí, doutora? Patologia. É uma patologia da alma. É uma doença, é uma enfermidade da alma. Então quem se deixa afundar no pântano da autovitimização jamais
vai evoluir. Passa o dia todo envolto na manta de suas próprias desventuras, asfixiado no seu resmungar. Então Deus está oferecendo duas orientações valiosas para Jeremias, para mim e para você. Evite ser consumido pelo próprio pranto. Não deixe de experimentar a vida antes do seu término. Então Deus oferece a Jeremias uma lição suprema sobre a arte de viver. É um convite à existência plena. Então Deus revela a Jeremias o discernimento para não se atrapalhar com coisas pequenas, com trivialidades. Então a pergunta é: o que você deseja de fato? Arrastar-se junto a uma multidão sonolenta e indiferente, ou correr com os cavalos? Então Deus está dizendo: não amplifique pequenas contrariedades, não coloque uma lente sobre isso. Não atribua às palavras ditas um peso que elas não possuem. Corra com cavalos. Ah, que mais Deus diz? Bom, ele diz também: aprecie suas crises. Olhe atentamente para elas, pois elas são um campo de aprendizado de Deus. Jeremias não estava sendo poupado, mas sim curado e fortificado. Aí a gente vai voltar para o livro de Jó novamente, quando ele fala: antigamente eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem e eu me abomino no pó e na cinza. Ao refletir sobre esse texto de Jeremias, a gente vê ao menos duas lições valiosas para a própria vida. A transformação que devemos ter diante dessas crises. A existência com Deus não é apenas compreender as suas ações por mim, mas perceber a obra dele em mim. Uma vida notável não é aquela em que sei todas as ações de Deus. É aquela em que descubro que sou capaz de fazer com um Deus como esse, Criador de todas as coisas ao meu lado. A gente deve compreender que as experiências amargas, elas podem nos conduzir ao amadurecimento e nos equipar para enfrentar os desafios mais intensos, as selvas e as corridas com os cavalos. Quando a fé não se perturba, quando a fé não se incomoda, ela fica estagnada. Quando a fé não estimula, ela fica imóvel. Então, ao enfrentar as crises, transforme sua visão. Daniel Luz escreveu algo que quero manter na minha mente. Quando você passar pelo inferno, não pare para tirar fotografias. Amei essa frase. Então é assim, reinvente-se. Durante suas crises, reinvente-se. Mantenha-se no caminho certo. Então, o que nós devemos fazer? Não vamos nos perder. Não se perca.